O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 258 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira seção, A Vocação do Homem, a Vida no Espírito, no capítulo 3º, A Salvação de Deus, a Lei e a Graça. E hoje nós leremos os números de 2041 a 2046. 2. Os mandamentos da Igreja. Os preceitos da Igreja inserem-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e nutrindo-se dela. O caráter obrigatório destas leis positivas, promulgadas pelas autoridades pastorais, tem por fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável do espírito de oração e de esforço moral e de crescimento no amor a Deus e ao próximo. Os preceitos mais gerais da Igreja são 5. O primeiro preceito, ouvir missa inteira e abster-se de trabalho servis nos domingos e festas de guarda. Exige aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor, bem como as principais festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos, que a Igreja declara como sendo de preceito, sobretudo participando na celebração eucarística em que a comunidade cristã se reúne e descansando de trabalhos e ocupações que possam impedir a santificação desses dias. O segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano, assegura a preparação para a Eucaristia pela recepção do sacramento da reconciliação, que continua a obra de conversão e de perdão do batismo. O terceiro mandamento, receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição, garante um mínimo referente à recepção do corpo e do sangue do Senhor, em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã. O quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja, determina os tempos de ascese e penitência, que nos preparam para as festas litúrgicas e contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade de coração. O quinto mandamento, ajudar a Igreja em suas necessidades, recorda aos fiéis que eles devem ir ao encontro das necessidades materiais da Igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. 3. Vida moral e testemunho missionário. A fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da Igreja no mundo. Para manifestar diante dos homens sua força de verdade e de irradiação, a mensagem da salvação deve ser autenticada pelo testemunho de vida dos cristãos. O próprio testemunho da vida cristã e as boas obras feitas em espírito sobrenatural possuem a força de atrair os homens para a fé e para Deus. Por serem os membros do corpo cuja cabeça é Cristo, os cristãos contribuem,
pela firmeza de suas convicções e de seus costumes, para a edificação da Igreja. A Igreja cresce, se expande e se desenvolve pela santidade de seus fiéis, e até chegarmos, todos juntos, ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude, conforme Efésios capítulo 4, versículo 13. Por sua vida segundo Cristo, os cristãos aceleram a vinda do reino de Deus, do reino da justiça, da verdade e da paz. Nem por isso se descuidam de suas obrigações terrestres. Fiéis a seu Senhor e Mestre, eles as cumprem com retidão, paciência e amor. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa Francisco sobre a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente. 8. O primeiro caminho de evangelização, o testemunho, conforme a Evangelii Nuntiandi. Audiência geral, Praça São Pedro, quarta-feira, 22 de março de 2023. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, coloquemo-nos à escuta da Magna Carta da Evangelização no Mundo Contemporâneo, a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, de São Paulo VI, de 8 de dezembro de 1975. É atual, foi escrita em 1975. Mas é como se tivesse sido escrita ontem. A evangelização é mais do que uma simples transmissão doutrinal e moral. É, em primeiro lugar, testemunho. Não se pode evangelizar sem testemunho. Testemunho do encontro pessoal com Jesus Cristo, Verbo encarnado, no qual a salvação se completou. Um testemunho indispensável, porque antes de mais nada, o mundo precisa de evangelizadores que lhe falem de um Deus que eles conheçam e lhes seja familiar. Conforme a encíclica Evangelii Nuntiandi, número 76. Não significa transmitir uma ideologia nem uma doutrina sobre Deus. Não. Significa transmitir Deus que se torna vida em mim. Nisto consiste o testemunho. E também porque o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres, ou então se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Conforme a encíclica Evangelii Nuntiandi, número 41. Portanto, o testemunho de Cristo é o primeiro meio de evangelização, conforme a encíclica Evangelii Nuntiandi. E ao mesmo tempo, condição essencial para a sua eficácia, conforme a encíclica Evangelii Nuntiandi, número 76, a fim de que o anúncio do Evangelho seja fecundo, ser testemunha. É necessário recordar que o testemunho abrange também a fé professada, ou seja, a adesão convicta e manifesta a Deus Pai, e Filho e ao Espírito Santo, que nos criou e nos redimiu por amor. Uma fé que nos transforma, que transforma as nossas relações, os critérios e os valores que determinam as nossas escolhas. Por conseguinte, testemunhar não pode prescindir da coerência entre aquilo em que se acredita, o que se anuncia e o que se vive. Não somos credíveis apenas transmitindo uma doutrina ou uma ideologia. Não. Uma pessoa é credível se houver harmonia entre aquilo em que acredita e o que vive. Muitos cristãos só dizem que acreditam, mas vivem de outra coisa, como se não acreditassem. E isto é hipocrisia. O oposto do testemunho é a hipocrisia. Quantas vezes ouvimos:
Ele que vai à missa todos os domingos e depois vive assim. É verdade, é o contratestemunho. Cada um de nós é chamado a responder a 3 perguntas fundamentais, assim formuladas por Paulo VI. Acreditas no que anuncias? Vives aquilo em que acreditas? Anuncias o que vives? Conforme a encíclica Evangelii Nunciandi. A harmonia. Acreditas no que anuncias? Vives aquilo em que acreditas? Anuncias o que vives? Não podemos contentar-nos com respostas fáceis, pré-definidas. Somos chamados a aceitar até o risco desestabilizador da busca, confiando plenamente na ação do Espírito Santo que age em cada um de nós, impelindo-nos sempre mais além dos nossos confins, além das nossas barreiras, além dos nossos limites de qualquer tipo. Neste sentido, o testemunho de uma vida cristã comporta um caminho de santidade assente no batismo, que nos torna participantes da natureza divina e, por conseguinte, realmente santos, conforme a Constituição Dogmática Lumen Gentium número 40. Uma santidade que não é reservada a poucos, que é dom de Deus e deve ser acolhido e feito frutificar para nós e para os outros. Nós, escolhidos e amados por Deus, devemos transmitir este amor aos outros. Paulo VI ensina que o zelo pela evangelização brota da santidade, nasce do coração repleto de Deus. Alimentada pela oração e, sobretudo, pelo amor à Eucaristia, a evangelização, por sua vez, faz crescer em santidade quantos a levam a cabo, conforme a encíclica Evangelii Nunciandi, número 76. Ao mesmo tempo, sem santidade, a palavra do evangelizador dificilmente chegará ao coração do homem dos nossos tempos, mas corre o risco de permanecer vã e infecunda, conforme a encíclica Evangelii Nunciandi. Assim, devemos estar conscientes de que os destinatários da evangelização não são somente os outros, aqueles que professam outras crenças ou que não as professam, mas também nós próprios, crentes em Cristo e membros ativos do povo de Deus. E devemos converter-nos todos os dias, aceitar a palavra de Deus e mudar de vida, todos os dias. É assim que se faz a evangelização do coração. Para dar este testemunho, até a Igreja, enquanto tal, deve começar pela evangelização de si mesma. Se a Igreja não se evangelizar, continuará a ser uma peça de museu. Ao contrário, o que a atualiza continuamente é a evangelização de si própria. Tem necessidade de ouvir sem cessar aquilo em que deve acreditar, as razões da sua esperança e o mandamento novo do amor. A Igreja, que é povo de Deus imerso no mundo e não raro tentado pelos ídolos, muitos, deve ouvir sempre o anúncio das obras de Deus. Em síntese, significa que ela tem sempre necessidade de ser evangelizada, deve seguir o Evangelho, rezar e sentir a força do Espírito que transforma o coração, conforme a encíclica Evangelii Nunciandi, número 15. Uma igreja que se evangeliza para evangelizar é uma igreja que, guiada pelo Espírito Santo, é chamada a percorrer um caminho exigente, uma senda de conversão, de renovação. Isto implica também a capacidade de mudar os modos de compreender e viver a sua presença evangelizadora na história, evitando refugiar-se nos âmbitos protegidos da lógica do sempre se fez assim. São refúgios que adoecem a Igreja. A Igreja deve ir em frente,
deve crescer continuamente, e assim permanecerá jovem. Esta igreja está inteiramente voltada para Deus, portanto, participa no seu desígnio de salvação para a humanidade, e ao mesmo tempo está totalmente voltada para a humanidade. A igreja deve ser uma igreja que se encontra dialogicamente com o mundo contemporâneo, que tece relações fraternas, que gera espaços de encontro, colocando em ação práticas de hospitalidade, de acolhimento, de reconhecimento e de integração do outro e da alteridade, e que cuida da casa comum que é a criação. Ou seja, uma igreja que se encontra dialogicamente com o mundo contemporâneo, dialoga com o mundo contemporâneo, mas que se encontra com o Senhor todos os dias, dialoga com o Senhor e deixa entrar o Espírito Santo, que é o protagonista da evangelização. Sem o Espírito Santo, só poderíamos fazer publicidade da igreja, não evangelizar. É o Espírito Santo em nós que nos impele à evangelização, e esta é a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Caros irmãos e irmãs, renovo-vos o convite a ler e reler a Evangelii Nunciandi. Digo-vos a verdade, leio-a frequentemente, porque é a obra-prima de São Paulo VI. É a herança que nos deixou para evangelizar. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!